Gente, vem cá, cola aqui no BG. Cola aqui no BG que eu preciso tratar desse assunto aqui. Vamos para a segunda reportagem da nossa série especial. Pressão social, estética, rotina de trabalho, casa, cuidados com a família, filhos, cobranças e mais cobranças. É, minha amiga, é com você, é para você. Muita coisa, né, para dar conta? Tem um detalhe, que seja tudo muito bem feito, caso contrário, ela pode ser criticada, pode ser julgada e ainda pode se sentir culpada por não ter feito tudo como gostaria de fazer ou da maneira que é cobrado. O termo, abre aspas, mulher guerreira, fecha aspas, precisa ser eliminado do nosso vocabulário. Elas são sim fortes e lutadoras. Só que em tempos de redes sociais e da romantização do conceito de que toda mulher resolve tudo e ainda continua plena e linda, o termo mais correto dessas guerreiras seria, talvez, né, sobrecarregadas. Imagine ser abandonada pelo marido às vésperas de dar à luz ao primeiro filho do casal. No meu casamento, eu convivendo com os filhos do meu ex-marido e resolvi ter o meu próprio filho. E foram 3 anos de tentativa, de tratamentos, de exames, por minha parte dele, nós dois fazendo exames e tratamentos. Quando eu engravidei, ele já simplesmente não quis mais ser pai. Ele queria muito, me incentivou, me acompanhou, fez exames, mas quando eu consegui, ele realmente não quis mais. Agora eu vou seguir minha vida e me abandonou grávida. Mas o duro golpe não veio sozinho. Nosso casamento terminou no dia que eu internei meu pai numa UTI. No mesmo dia eu perdi o meu emprego por ter faltado trabalho e eu cheguei em casa e ele resolveu que ele não queria mais continuar. Sem emprego e com um bebê para criar sozinha, ela se viu acuada e sem forças para seguir em frente. Depois que o bebê nasceu, as dificuldades, o desprezo, ele deixou muitas dívidas, o meu carro está no nome dele, ele não transfere, o que me impossibilitou de vender para eu me manter, porque eu estava desempregada, grávida. E muita dificuldade financeira, então quando meu bebê já estava com alguns meses, as pessoas pararam um pouco de ajudar, porque agora você não está mais em gestação de risco, então você consegue trabalhar. Mas já tinha muita coisa acumulada, então foi bem difícil. Então num dia assim eu fiquei num desespero e fiquei planejando o dia todo como seria o suicídio, o que eu faria com meu filho, qual seria a situação para eu me salvar, para eu salvar ele disso tudo. As mulheres têm 3 vezes mais chance de ter ansiedade e depressão do que os homens. Por que será? A resposta talvez esteja na pressão social sobre ela. Além de ser ótima no trabalho, ela precisa dar conta da casa, cuidar dos filhos, dar atenção a eles, ao marido e ainda por cima estar sempre bonita. E ai dela se não der conta do recado. Então, isso tudo é muito sofrido e volta naquela coisa de uma coisa de imagem que a gente tem muito forte na atualidade, né? Essa coisa de que é possível ter, é possível fazer, se vende uma ideia de que é possível conseguir tudo, mas não tem. E aí a gente fica se sentindo muito fraco e muito impotente diante de tanta exigência. E aí a depressão seria isso, é uma reação a se sentir insuficiente, impotente, diante daquilo que a gente imagina que a gente deveria corresponder. Para ajudar, as redes sociais vêm e dizem para ela que sim, ela é capaz de encaixar na rotina estressante e apertada mais e mais atividades. Essa cultura da imagem e essa coisa muito acelerada de que a gente tem que produzir e consumir, a gente acaba se sentindo fraco, né? Enfraquece a capacidade de lidar com os excessos e de antecipar os excessos. Então tudo funciona de uma maneira meio como tudo acaba sendo um pouco traumático. E aí eu fico abatido, eu desisto, eu fico, né, na lógica depressiva, ou eu tento corresponder e vem a angústia, que daí a gente está falando de, por exemplo, os transtornos do pânico, crises de ansiedade. Esgotadas mental e fisicamente. Relatório da ONG Think Olga indica que 45% das mulheres brasileiras possuem hoje um diagnóstico de ansiedade, depressão ou outros tipos de transtornos.
É um quadro grave, tem uma prevalência na população importante, em torno de 10 a 12%. Nós mulheres temos a chance de desenvolver depressão 3 vezes mais do que os homens. A depressão se caracteriza por tristeza acentuada, perda do prazer e gratificação naquelas atividades que ela se sentia gratificada, diminuição da sua psicomotricidade, ela pode então querer ficar só na cama, abandonar seus afazeres, chega em momentos que ela nem toma banho, não cuida da higiene, ideias de morte, tanto ideias de suicídio, né, como o medo da morte. E a mesma pessoa oscila na temática doença ou morte, né? Então é um estado em que ela fica visivelmente diferente do seu habitual. Após chegar a pensar no pior, a mãe solteira buscou ajuda. Com a terapia, ela aprendeu a controlar a depressão. Tem uma psicóloga que me atende, que me ajuda, e foi fundamental. As palavras, o apoio, assim, literalmente me senti abraçada. O emprego e ter meu bebê, né? Super saudável. E ele é alegria, né? Criança, chega em casa, sorri, você tem toda a força do mundo ali. Momentos de tristeza, todas as pessoas têm e passam, é uma reação normal da vida. O que não pode é que isso fique muito acentuado, que cause muito sofrimento para aquela pessoa e traga prejuízos para o seu dia a dia, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, se relacionar e fazer as coisas que ela normalmente gosta de fazer e nem se prolongar por muito tempo, né? Bom, já falamos da saúde mental dos homens, hoje falamos da saúde mental das mulheres e amanhã, né, nós vamos falar então da saúde mental das crianças e também dos adolescentes.